E aí nós temos a condição de coerção. Como nós falamos anteriormente, os objetos, ou no caso os vetores atômicos, eles não permitem ter elementos de naturezas diferentes. Perceba que aqui nesse caso nós temos um nome, que é um caractere, e temos números. Nesse caso, automaticamente, o R faz o seu sistema interno de coerção, ou seja, de transformação, para colocar todo mundo de mesma natureza. E aqui nós temos uma ilustração em que a gente mostra como é que ocorre essa coerção, ou seja, essa transformação. Então, se eu tenho caracteres que se misturam com números, aqui, pela lógica, o número é coagido a um caractere. Então, aqui é o que aconteceu. Eu tinha nomes, ou seja, elementos do tipo caractere, que se associava com números, e o vetor atômico não permite isso, então, ele, para não gerar erro, ele automaticamente faz o sistema de coerção. Ele coloca todo mundo como caractere. Veja que os números recebem aspas. Significa dizer que aqui agora você não consegue fazer aquelas operações aritméticas básicas em R, não. No caso, somar 3 com mais 4, porque a natureza disso aqui agora é caractere. E você só pode fazer isso com elementos numéricos. Aqui nós temos as outras formas de coerção. Como é que nós podemos fazer isso não de forma automática, como o R fez aqui dessa forma? Eu quero induzir, eu quero forçar para que tal coisa esteja dentro de determinada tipagem, vamos dizer assim, de determinada natureza dos tipos específicos de vetores. Então, a gente usa sempre as funções com o prefixo s, AS ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha idade, que se associa ao valor 35, e minha idade é numérico. Eu quero agora que ela não seja mais numérico, eu quero que ela seja s.caractere. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer com minha idade quando eu peço minha idade? Ele agora será um caractere, quer dizer, não tem mais comportamento numérico, tem um comportamento de caractere. E eu pergunto agora, é um caractere? Então, quando você vai fazer essa pergunta, você vai usar o prefixo es.caractere. Existem funções específicas, isso não é para qualquer função, não. São todas as funções do qual a gente faz perguntas específicas que está relacionado ou a tipagem do objeto ou a estrutura de dado. Então, nesse caso, a gente usa as funções com prefixo es.caractere. A pergunta é um caractere? Ele responde um vetor lógico e diz, sim, é um vetor de caractere. Na realidade, é um vetor caractere, apesar de ter comprimento 1.